Bom, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade aqui, a Cris, a Lu, ao Newton, por terem me convidado. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente adquire com o tempo, né? Antes de falar de mim, só para entender um pouquinho do público, né, que está aqui hoje, de vocês, quem daqui está fazendo exatas? E quem daqui está cursando humanas? Legal. Vocês já têm ideia de qual vai ser o caminho de vocês, empreender ou entrar numa empresa? Vocês têm uma decisão tomada? Ou ainda estão pensando como tocar a vida profissional daqui para frente? Né? Não é uma pergunta fácil, né, para se responder. Eu confesso para vocês que eu tenho 44 anos de idade, mas até hoje ainda de vez em quando me passa pela cabeça algumas dúvidas, né? Será que eu tenho alguma oportunidade de empreender ou continuar no mundo corporativo? Mas aí o tempo vai passando, quando você vai ver, você está 10 anos na empresa e viu que você conseguiu uma carreira interessante também. Então aí a troca vai ficando cada vez mais difícil, né? Bom, ao longo da apresentação podem surgir algumas dúvidas, algumas perguntas. Essa é a ideia. Eu gostaria realmente que vocês pudessem interagir, tragam suas perguntas, mas eu gostaria de pedir só uma ajuda para que a gente possa se organizar um pouquinho melhor. Deixem para o final, né? Mesmo que o tema não tenha mais nada a ver com o que eu estiver falando lá no final, eu vou resgatar para a gente poder retomar a pergunta de vocês, tá? Só para a gente não perder o fluxo da apresentação aqui. Tomem nota da pergunta e refaçam no final, por favor. Essa interação de vocês é muito importante, tá? Bom, a minha expectativa é, de novo, né, compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, passar um pouco dos erros que eu cometi, dos acertos que eu fiz também, para que, de alguma forma, vocês possam tentar trilhar o caminho mais fácil. A minha realidade não é a realidade de todos vocês, é uma realidade, cada um tem uma história aqui para escrever, né, mas eu espero que, de alguma maneira, eu possa compartilhar alguns exemplos com vocês, né. Falando um pouco da minha formação, eu me formei em publicidade pela Universidade de São Judas Tadeu, nasci e cresci na Moca, né, minha família inteira é da Moca. Fiz pós-graduação em design. Depois que eu me formei, eu trabalhei... Logo que eu me formei, já estava trabalhando com design, só não tinha o título de designer, né? Mas eu trabalhei com comunicação e design. Logo depois, em 98, eu vou mostrar depois uma timeline aqui para vocês entenderem um pouco de como foi essa evolução. Depois disso, um MBA em marketing pela SPM. Ao longo da vida, muitos cursos de curta duração também, que eu acho que é sempre bom a gente estar se reciclando e buscando conhecimento em áreas diversas, né? Idiomas, inglês e espanhol. Então, eu confesso que eu fiz muito pouco tempo de curso, aprendi muito mais na prática, que eu acho que acontece com muita gente quando você acaba entrando num negócio e você é obrigado a usar outras línguas no dia a dia, né? Aqui mostrando um pouco da timeline que eu comentei com vocês, né? Então, antes de entrar nesse detalhe, da minha família, eu e minha irmã somos a primeira geração a ter universidade, a ter faculdade, né? Os meus pais, minha família, vem de uma família muito simples. Os meus avós vieram para o Brasil no começo do século, meus bisavós vieram para o Brasil no começo do século, da Itália. Então, uma parte da Itália, uma parte de Portugal, uma parte da Espanha, a maioria Itália, né? Então prevaleceu falar com as mãos, né? Então, morando na Moca, ainda mais, só ajuda, né? Crescendo na Moca. Então, eu venho de uma família muito simples, que o meu pai realmente não tinha condição de ter faculdade, ele teve que trabalhar muito cedo. Minha mãe, a mesma coisa, né? Meu pai era motorista, na época que quando nasceu eu e a minha irmã. Minha mãe era cabeleireira, então eu não tenho vergonha de dizer que eu venho de uma família muito simples, de verdade. Aliás, é um orgulho que eu trago para cá, para vocês. Eu não tive privilégios de, logo de cara, estudar num colégio particular. Então, as primeiras escolas que eu estudei foram escolas públicas. Eu só fui passar a estudar num colégio particular a partir do 5º ano. E aí, daí para frente, a minha própria faculdade, eu paguei com o meu estágio, né? Então, assim, não foi uma vida fácil, mas é uma recompensa muito boa a gente olhar para trás e ver tudo isso, né? Em 91, quando eu tinha aqui 17 para 18 anos, foi meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar numa gráfica de bairro. Do lado da minha casa, tinha 3 casas para o lado da minha, tinha uma gráfica ali,
bem boqueta, tá? Era um lugar que eu olhava e falava, meu Deus, será que é gráfica isso aqui mesmo? Ou será que não matam criancinhas aí dentro? Alguma coisa estava muito estranho naquele lugar, porque era feio, tinha um ambiente que... Aí eu comecei a ver que tinha um movimento interessante ali, os caras saindo com jornal. Aí eu comecei a ver aquele jornalzinho de bairro publicado em distribuído em algumas áreas do meu bairro, em outras áreas vizinhas, na Vila Formosa ali, um bairro vizinho da Moca. Eu olhei e falei, interessante, né? Será que eles precisam de alguém aí dentro? Fui lá, conversei com o dono, o cara me contratou. Cara de pau, 17 anos, moleque, cabelo comprido, cabelo até aqui, magrelo, né? Eu entrei, o cara olhou e falou, pois não? Ah, você é vizinho, né? Falei, sou vizinho, trabalho aqui, eu moro aqui do lado, tal. Eu falei, eu queria conhecer um pouquinho da gráfica, você tem algum trabalho, alguma coisa que eu possa fazer com você? Ele me contratou como contato comercial, eu passei a vender anúncio classificado, mas cara de pau, porque assim, era um jornal de bairro de uma cor, né? Isso imagina, em 1991, jornal de bairro de uma cor, que não tinha nome nenhum. Eu tinha que vender um jornalzinho num bairro que ninguém conhecia esse jornal e vendia o jornal inteiro em 3 dias. Né? Todos os anúncios em 3 dias. Então, foi muito interessante, porque aí, quando eu terminei, os caras pagavam em dinheiro, eu fazia um recibinho na mão para os caras, né, para os lojistas do bairro, entregava um recibinho para os caras e os caras confiaram. E eu fui lá entregar o jornal para eles depois, falar, lançou o jornal, está aqui, ajudei a distribuir o jornal no bairro, tal. Então, só estou contando para vocês uma história que isso aqui foi muito engraçado, porque depois que eu saí da gráfica, eu fui trabalhar num outro lugar, que eu já vou contar para vocês. Passou uns 6 meses que eu saí da gráfica, eu descobri que aquele cara começou a fazer dinheiro falso na gráfica. Eu falei, nossa, que sorte é que eu tive, né, de ter saído a tempo de lá, né? Então, 6 meses depois que eu saí, o cara foi preso. Eu falei, nossa, que sorte, né, de ter saído a tempo. Bom, meu segundo emprego foi numa loja de aquário. Eu trabalhei como empacotador. Eu comecei como empacotador numa loja de aquário. Aí eu fui promovido a balconista, né? Então já foi um grande passo ali. Fui promovido a balconista, comecei a atender as pessoas que realmente... E foi aí que eu criei a minha... sempre tive paixão por peixe, por aquário a minha vida inteira, até que eu fui parar lá nessa loja. Bom, em 93, entrei na Faculdade de São Judas. Comecei a cursar publicidade, não sabia nem o que eu queria fazer. Eu comecei fazendo comunicação social, publicidade não, comunicação social. E lá, na época, a opção você fazia a partir do 3º ano, né? Eram 4 anos de curso. Quando chegou no segundo ano, eu falei, eu vou fazer jornalismo. Legal, super decidido. Né? Vou fazer jornalismo, legal, vou estudar jornalismo. Chegou em novembro, não, vou fazer publicidade. Mudei, fiz publicidade. Aí eu terminei a faculdade. Na verdade, no meio da faculdade, no 3º ano de faculdade, eu fiz um estágio numa agência de publicidade, nessa mesma época. Aí depois eu fui para a Mercedes como estagiário da área de publicidade de veículos comerciais. Né? Então, em 95 eu comecei lá, em 96 minha faculdade terminou. Aí eu fui contratado pela Mercedes como técnico em artes gráficas, que não existia nem o nome de designer na época, né? Então era muito chique para a época, era técnico em artes gráficas. Me formei em 96, então, e fui contratado. Em 98 eu fui fazer um curso, foi esse curso de design, essa pós-graduação que eu fui fazer, na Embi Morumbi. Né? E aí, aqui para frente, quando eu terminei o curso, aí eu mudei de emprego. Aí eu fui contratado pela Firmenich, que é a empresa que eu estou até hoje, mas eu tive um período aí que eu saí da empresa e fui para outra área. Firmenich é uma empresa multinacional suíça de fragrâncias. Já vou contar um pouquinho mais para vocês, né, desse mercado. Mas assim, esses passos aqui, todos que eu passei, todos esses passos que eu dei, fazer a faculdade e trabalhar, eu fui com o meu estágio. Eu tive condição de pagar a minha própria faculdade. Então, assim, foi um sacrifício muito grande, porque não sobrava dinheiro para fazer nada, nem para pôr gasolina. Né? Então, a única ajuda que meu pai me dava na época era para pôr gasolina, porque ele sabia que eu precisava do carro para ir para a faculdade. Porque, senão, se fosse para balada, ele não dava. Né? Então, o que sobrava, eu tinha que me virar para colocar, para poder me locomover. Então, em 2001, eu entrei na Firmenich como designer, né? E terminei minha pós-graduação em design aqui também. Aí, em 2005, tive uma mudança muito grande de carreira. Eu recebi uma proposta dentro da própria Firmenich para ir para a área comercial.
Aí eu passei a ser gerente de contas júnior em 95 para um grande cliente, que é a Unilever. Então eu passei a atender a conta da Unilever. Eu fiquei atendendo essa conta por 5 anos, né? Então foi uma super experiência, mas eu confesso para vocês que deu muito medo. Quando eu saí quando eu estava como designer, né, que era uma posição extremamente operacional na empresa, e tive a oportunidade de ir para a área de negócio. A minha formação não ajudava eu a entender e me sentir seguro numa área de negócio, né? Era um desafio muito grande. Então tinha um abismo entre o que eu era e o que eu precisava saber na época. Eu fui muito desafiado aqui, me colocaram na parede várias vezes, né? Isso aconteceu por diversas vezes em que as pessoas questionavam: poxa, mas será que o Hernani realmente tem o perfil para estar nessa área? Por várias vezes eu me senti muito mal, pensei em desistir, falei: poxa, será que eu vou conseguir conquistar a confiança dessas pessoas algum dia? Será que eu vou ter capacidade para preencher essa posição que confiaram para mim, né? E eu nunca desisti disso, eu botei na cabeça que eu tinha que cumprir aquele objetivo, então eu tinha que preencher aquela posição de alguma maneira. E fui me dedicando cada vez mais, e aí foi quando eu comecei a fazer o MBA, e em 2005 eu me formei, terminei o MBA e fui promovido a gerente de contas júnior, e aí começou todo o desafio. E em 2005, entre 2005 e 2011, eu fiquei na Firmenich como gerente de contas, mudei, tive algumas mudanças de posição, né? Então de gerente de contas júnior fui promovido a gerente de contas, virei gerente de contas sênior, aí eu recebi uma proposta para sair da empresa. Em 2011, eu recebi uma proposta de uma concorrente da Firmenich, que é uma empresa alemã chamada Symrise, e fui para lá também para cuidar de alguns clientes internacionais, com a responsabilidade de um gerente de contas sênior para a América Latina, né? Então foi um passo muito interessante na minha carreira também, de entender a dinâmica de uma empresa, uma cultura completamente diferente da que eu conhecia, né? Até que, em 2014, a Firmenich me procurou de novo, me propondo uma posição de diretoria. Então, para voltar para a empresa como diretor de marketing para a América Latina, para todas as divisões dentro da perfumaria, né? Então, assim, a Firmenich, ela tem, só para vocês entenderem um pouco do que eu estou dizendo, a gente tem 3 divisões dentro da empresa: uma sabores, uma de fragrâncias e outra de ingredientes. Esses ingredientes a gente vende para as outras indústrias, tanto para fragrâncias quanto para sabores. Então, eu estava na divisão de perfumaria, estou até hoje, então minha carreira toda dentro da indústria foi na divisão de perfumaria. O que é a divisão de perfumaria da nossa indústria, né? Eu não tenho uma marca no mercado. Firmenich é B2B, né? Uma empresa business to business. Então, o que eu entrego é um produto, é uma fragrância que vai no produto do meu cliente. Então, por exemplo, todo mundo aqui, de alguma forma, para vocês terem uma ideia, um dado interessante para compartilhar com vocês. Por volta de 2 bilhões de pessoas no mundo, em algum momento do dia, vai ter contato com um produto que tem uma fragrância ou um sabor Firmenich dentro, né? O que é isso, então? Eu tenho uma fragrância desde um detergente, de um limpador de piso, até uma perfumaria fina internacional, né? Então, existem produtos da Firmenich em todas essas categorias, do lado de perfumaria. Do lado de sabores, a mesma coisa, salgados, doces, tudo que é industrializado de alguma maneira, que tem algum sabor, pode ter um pezinho da Firmenich ali dentro ou de um concorrente nosso, né? Então, é só para explicar, para situar vocês. Isso aconteceu em 2014, meu retorno para a Firmenich, então assumi a área de marketing para a América Latina. Em 2016, eu recebi uma outra promoção, eu assumi a área comercial da Firmenich para o Brasil, né, de perfumes. Então, eu mantive a área de marketing com alguns ajustes que a gente fez, mantive a área de marketing para a América Latina e a área de vendas para o Brasil. E essa é a posição que eu ocupo até hoje, né? Então, como eu falei para vocês, hoje, para contar um pouco de como está o meu time, qual que é a minha posição, né? Então, a diretoria comercial Brasil e diretora América Latina. No Brasil, eu tenho 15 pessoas reportando para mim, uma pessoa reportando na Argentina, 3 pessoas na Colômbia e 6 pessoas no México. A Firmenich, em 2020, vai completar 125 anos de mercado, uma empresa suíça, uma empresa familiar,
tem 4 grandes empresas no mercado, as 4 maiores empresas do mercado. Das 4 maiores, 3 têm capital aberto. A Firmenich é a única empresa de capital fechado, uma empresa familiar na sua administração. A nossa presença em mais de 60 países e hoje é uma das maiores fabricantes de perfumes e sabores mundialmente, né? Então, para vocês entenderem um pouco desse escopo da minha responsabilidade. Foi fácil? Não foi fácil, nada fácil, né? Então, entre estagiário, que foi quando eu realmente comecei num emprego com carteira registrada e com a possibilidade de me desenvolver na empresa, que foi em 1995 pela Mercedes, até eu chegar à posição de diretoria, foram 19 anos, né? Para mim, foi um longo período, mas um longo período de aprendizado. Eu tenho muitos amigos que chegaram em posição de diretoria em muito menos tempo do que eu, né? Isso é bom ou ruim? Não dá para julgar, né? Eu acredito que vocês, a geração que está se formando hoje, vai ter uma velocidade, uma forma o formato da carreira é muito diferente também, é muito mais dinâmico, eu acho que é muito mais rápido. Eu não tive as oportunidades que eu gostaria de ter tido antes. Eu tenho muitos amigos que já... Porque o que aconteceu comigo, a grande limitação que eu tive, se é que eu posso chamar de limitação, foi o fato de eu ter ficado como designer por muito tempo, mas era uma paixão que eu tinha, eu adorava fazer aquilo, né? Então, ficando como designer, o que me limitou ser designer por muito tempo? Designer é uma posição, é uma carreira técnica. Não necessariamente você vai gerenciar uma equipe sendo designer, né? Você gerencia o seu trabalho, você gerencia a sua agenda, né? E eu fiquei muito tempo como designer, porque eu gostava, como eu falei para vocês. Quando eu abri os olhos e falei, poxa, preciso mudar, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu gostaria de ter um desafio diferente, eu gostaria de ter uma equipe. Poxa, eu queria ser chefe um dia, era um sonho, né? Quando eu tinha 20 anos de idade, eu falei, será que um dia eu vou conseguir ser chefe? Será que eu vou ter funcionários reportando para mim? Sendo designer, acho que não. Foi aí que me deu um estalo, eu falei, poxa, eu vou fazer alguma coisa gerencial, alguma coisa que eu estude que me abra os olhos para esse universo gerencial. E foi aí que eu comecei a fazer o MBA. Realmente foi uma grande mudança para mim, mas eu queria também deixar para vocês um aprendizado. Acho que foi... Não vale a pena você terminar a sua faculdade e já começar um MBA. Eu acho que você tem que eleger muito bem. Primeira coisa, vocês têm que eleger muito bem qual vai ser o próximo passo, né? Não necessariamente um MBA, mas uma pós-graduação, mas é bacana ter uma experiência profissional antes de dar o próximo passo, porque ajuda vocês a tomarem uma decisão. Não tentem absorver muitos cursos na sequência logo de cara. Primeiro, absorva o aprendizado que vocês têm, né, de uma faculdade. Terminando a faculdade, absorvendo, aplicando na prática esse aprendizado, você vai saber vai ficar muito mais fácil você tomar uma decisão para qual área você quer movimentar a sua carreira, uma vez que você já está empregado e já tem uma carreira em mente, né? Bom, de novo, né, cada profissional teve da minha turma, dos meus amigos, cada profissional teve uma carreira. Eu tive amigos que mudaram muito de emprego, né? Então, o que acontece quando você muda muito de emprego? Você faz uma trajetória, né? Você faz um zigue-zague na sua trajetória, porque você sai de uma posição, para você entrar na outra empresa, para ser atraente para você, as empresas têm que, de alguma forma, te dar uma promoção. Eles não vão te pagar a mesma coisa e nem te dar a mesma posição. Ou, se é uma mesma posição, eles vão ter que te pagar um pouquinho a mais. Então, eu tive muitos amigos que fizeram isso e chegaram numa posição de diretoria em 3, 4 anos, né? Muitos não se sustentaram nessa posição. Então, é um cuidado que vocês têm que ter. Para você crescer na carreira, a primeira coisa que você precisa ter é uma base, vocês têm que ter uma fundação muito sólida, que é o conhecimento, que é a experiência. Não adianta você querer dar passos muito rápidos, que isso pode ser uma grande armadilha, tá?